Boa noite. Vocês estão bem? Pergunta para a pessoa aí do lado se ela está bem. É seu irmão, amém? Somos membros da mesma família. Oh, glória, que coisa boa. Meu Deus, que lindo estar aqui em cima. Obrigado, pastor, pela oportunidade de colocar a minha vida para compartilhar para a vida das pessoas. Queridos, enquanto a gente estava aqui na obra, fazendo as coisas e trabalhando aqui, quando foi tomando forma, eu brincava com os meninos e falava: e aí, está pronto para ministrar naquele palco ali? Eita, olha como cresceu, como está maior. Queridos, e os desafios, eles vêm. Crescemos de fato, mas não só a nossa igreja cresceu, mas nós, como pessoas, como filhos, como membros, crescemos juntos. Amém? E não vai ser diferente na minha e na sua vida. Nós iremos crescer ainda mais juntamente com tudo que Deus tem para nós. Amém? Então, pastor, muito obrigado. Muito obrigado. Você pode curvar a sua cabeça? Vamos orar. Pai, nós te rendemos graças, Deus. Obrigado pelo privilégio de estar com pessoas que amamos, com irmãos queridos, corpo de Cristo. Muito obrigado pela tua palavra que é viva, que é eficaz. Muito obrigado, Senhor, porque ela é penetrante. Muito obrigado, ó Pai, porque ela está disponível e apta para discernir e influenciar, dividir juntas e medulas, impactar e transformar aquilo que precisa ser transformado. Muito obrigado, Senhor, porque nesta noite não será diferente. A tua palavra cairá no bom solo de cada um dos meus irmãos e produzirá frutos. Eu declaro frutos permanentes, frutos dignos, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Aleluia. Queridos, você está em um ambiente de milagres. Você está em uma atmosfera de milagres. Amém? Você está em um culto de milagres. Você crê nisso? Se dependesse da sua expectativa, do seu fervor, daquilo que existe dentro de você para as coisas acontecerem nesta noite, por seu intermédio, ao favor da pessoa que está do seu lado, como que seria esse culto? Amém? Nós estamos vindo de ministrações maravilhosas, o Senhor tem nos colocado cada vez em lugares mais altos, mas nós precisamos reagir com isso. Nós precisamos chegar aqui com uma temperatura certa, para que nós possamos fluir juntamente com o Espírito, estarmos disponíveis para aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Aleluia. Vamos lá. Eu estava meditando sobre algumas coisas há uns tempos atrás, e aí eu recebi a escala na quarta-feira, e aí o Senhor na própria quarta-feira de manhã tratou uma outra coisa comigo. Eu nem tinha visto a escala ainda, eu vi a escala um pouquinho mais tarde na quarta-feira, e aí deu certinho, porque casou o assunto que eu estava meditando já, que o Senhor compartilhou comigo de manhã, e a gente vai chegar em um bom lugar essa noite, amém? Você crê nisso? Amém. Aleluia. Queridos, eu estava em um culto, terça-feira agora, e nós tínhamos ouvido uma palavra poderosa, uma palavra maravilhosa, e aí no final do culto, o preleitor, um dos preleitores que estava lá, ele levantou e fez apelo para a cura. Ele falou assim: existe alguém aqui que deseja receber cura da parte do Senhor nessa noite? E aí, ninguém levantou a mão. E aí ele insistiu nisso por mais umas 3 vezes. Alguém aqui deseja receber cura? Deseja receber cura? O Senhor está disponível. Cura está disponível para você nessa noite. Você deseja receber cura? E ninguém se manifestou. E aí ele, incomodado, guiado pelo Espírito, sabendo que existiam situações e circunstâncias ali que precisavam ser alcançadas pelo poder de Deus, ele ainda insistiu. Mas ele começou a falar algumas circunstâncias e algumas situações.
ele pegou e falou assim: existe alguém aqui que precisa de cura nos ouvidos? E aí ele insistiu mais uma vez e um irmão, na verdade a esposa dele, falou: ele. E aí ele começou a falar outras coisas, alguém com dor nas costas, alguém com dor no pé, e ele começou a citar algumas coisas, e aí várias pessoas se levantaram para receber cura e receberam cura. Mas aí o Senhor falou comigo, eu fiquei meio chateado com aquela situação. E aí no outro dia também o Senhor falou comigo, o quão conformado as pessoas estavam com as situações ou com a situação em que ela estava vivendo. Porque nós acabamos de sair de uma palavra poderosa que colocou todo mundo lá para cima, a mulher era do fogo. Ele tinha feito o apelo para que pessoas pudessem receber cura da parte do Senhor, mas por 4 vezes e ninguém se manifestou. Ele precisou ser mais específico para que as pessoas pudessem receber da parte do Senhor. E aí no outro dia de manhã, o Senhor ainda me trouxe de novo essa situação e falou assim: as pessoas estão conformadas com muitas coisas. E Deus não nos chamou para vivermos dessa maneira. Amém? Você pode abrir comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios 5:17. Não é o nosso texto base ainda, mas eu vou ler. 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. Quem está em Cristo aqui? Amém? Isso te alcança e me alcança? A Bíblia fala que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E de fato, querido, isso acontece quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A sua condição espiritual é transformada no momento em que você confessa com a sua boca e crê com o seu coração. Dali, o maior milagre acontece, você se torna nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, mas isso acontece por dentro. Amém? Existe uma parte que cabe a mim e a você ser transformado dia após dia. Amém? E essa parte Deus não vai fazer por mim e não vai fazer por você. Quem precisa fazer isso sou eu e é você. Amém? Então nós precisamos viver à altura daquilo que Deus conquistou para nós na cruz do Calvário. Nós precisamos fazer com que Jesus olhe para nós e fique satisfeito com o penoso trabalho da alma dele. Como? Vivendo à altura daquilo que ele conquistou para nós. Se a Bíblia fala que tudo se fez novo, que as coisas velhas ficaram para trás, nós precisamos viver deste modo. Amém? E vamos lá então para Romanos 12:2. Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, esse versículo é um dos versículos bases para a vida cristã. É uma peça, é um versículo principal, é um versículo de cabeceira da minha e da sua vida. Nós precisamos entender que essa parte é a que nos cabe. Amém? Não nos conformarmos e nos transformarmos. Você crê que existe uma vontade boa, agradável e perfeita de Deus para a sua vida? Você crê nisso? Queridos, talvez a minha vontade para a sua vida, ela não seja a essa altura. Talvez eu
Te conhecendo, eu desejo que você vá bem nos seus negócios, eu desejo que você prospere, mas na minha limitação, não vai talvez suprir as suas expectativas. Mas imagine a vontade de Deus, daquele que criou todas as coisas, você entender e saber que Ele tem uma vontade para a sua vida. Não é qualquer pessoa que tem essa vontade, é Deus, o que criou todas as coisas, o poderoso, o grandioso. A Bíblia fala que Ele tem para a sua vida uma vontade que é boa, que é agradável e que é perfeita. Amém? Mas para que eu viva isso, eu preciso ser inconformado com este mundo. E aí eu estava pensando e meditando, e aí eu me veio esse tema. Inconformidade gera mudança. Amém? Porque quando nós estamos inconformados com uma situação, nós não aceitamos aquela situação nas nossas vidas. Amém? O conformado aceita a situação sem se opor a ela. Então olha que coisa, muitas vezes nós sabemos que Deus faz, que Deus realiza, que Deus opera, mas nós não estamos vivendo à altura daquilo. Por quê? Porque às vezes nós tentamos uma vez, nós tentamos duas, nós oramos 3, não aconteceu, então tudo bem, né? Você acha que é assim que a gente deve viver? E dessa semana nós estávamos, não lembro se essa semana ou passada, as crianças estão de férias, é muita... As mães tá acabando, né, acho, as férias, né? Mas as crianças, a gente colocou lá um desenho para elas assistirem do Superbook, que era a Arca de Noé. E aí depois eu e a Sá conversamos, 120 anos perseverando, construindo uma arca para aquilo que ele não sabia o que era, mas porque ele ouviu a instrução de Deus, ele permaneceu firme naquilo. E muitas vezes nós tentamos 1, 2, 3 e paramos, nos conformamos, aceitamos. Mas Deus não nos chamou para sermos assim. Deus nos chamou para sermos inconformados com esse mundo. Porque quem não se conforma é alguém inconformado. E você sabia que alguém inconformado é alguém revoltado? Você já teve a sua fase de rebeldia, de revolta? Lembra quando você era adolescente? Você que é adolescente, você aprenda com os conselhos dos mais sábios agora para você não fazer isso, amém? Amém? Mas lembra quando seu pai não deixava você fazer certas coisas e você ficava revoltado? A minha personalidade não é tão assim, né? Mas eu tinha um irmão que ele era mais assim, sabe? Mais bravinho, revoltado com algumas coisas. Sabe quando você é revoltado e você até prepara a mochila para falar, eu vou embora dessa casa. Sabe, ele fez isso. Quando você faz isso, é porque você não aceitou talvez uma correção ou uma coisa que o seu pai falou. Eu não aceito, ele não me entende. Eu vou embora, eu vou viver minha vida. Ele estava revoltado com aquela situação. E sabia que é assim que nós temos que estar com as coisas deste mundo? Porque quando nós estamos revoltados com as coisas desse mundo, querido, você não vai aceitar nada que o mundo tem para oferecer. Esses são os passos para que a gente possa experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Sermos inconformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. De fato, quando eu li o texto de 2 Coríntios 5,17, que todas as coisas se fizeram nova, você se tornou nova criatura, querido, a gente vai ouvindo, eu ainda postei um vídeo essa semana, quando você deixa o Espírito Santo
fazer a obra na sua vida estava um grande entulho, estava tudo bagunçado. Estava tudo abandonado, mas quando o Senhor entrou, você permite que Ele limpe, que Ele construa, que Ele ajeite todas as coisas. Amém? E dia após dia é assim. E dia após dia nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra. Amém? Sujeira só sai com o quê? Com água. Coisa ruim na minha e na sua vida só vai sair meditando nessa palavra, entendendo o que essa palavra tem, o que ela fala ao meu e ao seu respeito, e vivendo à altura disso. Nós não declaramos, tem pessoas que começam a pregação falando, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Só que isso precisa ser uma verdade nas nossas vidas. Nós precisamos meditar nisso dia e noite. É a parte que nos cabe, nos transformar e ser inconformados com este mundo, para que a gente possa experimentar a vontade de Deus para as nossas vidas. Renovação, fazer com que algo fique como novo. Imagine você, dia após dia, fazer com que a sua mente fique como nova para as coisas do Senhor, pensando nas coisas que são do alto. Amém? E nós temos que meditar nisso, querido. Nós temos que gastar os nossos dias meditando nas coisas que são do alto, aonde Cristo é glorificado. Você diariamente, eu diariamente, nós somos bombardeados com informações, com notícias, que se a gente não fizer isso, a gente é sucumbido. Amém? Mas nós precisamos entender que Deus não muda. Nós precisamos entender que Ele é o mesmo. Em Lamentações 3:21 diz assim, Malaquias 3:6 diz assim, eu, o Senhor, não mudo. Isso é 70 vezes 7, vocês me perdoaram 2 só. Mas a Bíblia fala que Ele não muda, Ele é o mesmo. Agora em Tiago 1:17, eu amo esse texto. Você pode abrir comigo lá em Tiago 1:17. A Bíblia fala em Tiago 1:17 que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. E a versão ARA é essa? Ela fala em quem não pode existir sombra ou variação de mudança. Queridos, que Deus maravilhoso é esse ao qual eu e você servimos. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será o mesmo eternamente. Amém? Nós precisamos entender isso, que Ele não muda, nele não existe mudança. O que Ele falou, Ele não se arrepende do que Ele falou, o que Ele prometeu, Ele não se arrepende do que Ele prometeu, por conta do meu e da sua conduta. O que Ele falou, Ele fecha com Ele mesmo, para que se cumpra na minha e na sua vida. Mas nós precisamos viver, de fato, essa totalidade. E aí uma coisa que eu estava meditando, é sobre isso que nós precisamos trazer à memória, renovar a nossa mente, lembrar que o Senhor não muda. Agora em Lamentações 3:21, ele diz assim, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Queridos, e aqui ele fala isso, e eu quero até parafrasear esse texto dizendo, é preciso trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Amém? Eu estava
meditando também há tempos atrás o Senhor falou comigo sobre sala de troféus. Amém? E aí eu estava meditando sobre isso, eu lembrei de 2 filmes, 2 desenhos que eu tinha visto há muito tempo atrás, desenhos que as meninas até gostam, mas o desenho primeiro era o Carros. Quantos já assistiram aqui Carros, aquele desenho dos carros? Um desenho muito legal. E aí, no Carros, existiu um piloto de corrida muito famoso, e esse piloto de corrida muito famoso, ele sofreu um acidente, e porque ele sofreu um acidente, ele se mudou para uma cidadezinha, Radiator Springfield, e ele estava lá. Morava dentro de um galpão, tinha várias pessoas, vários carrinhos também nessa cidade, mas nenhum deles sabiam a história daquele carro de corrida. E aí um outro corredor de corrida se perdeu e foi parar naquela cidade, o Relâmpago McQueen. E aí, ele um dia, esse piloto velho, quando se encontrou com ele, falou, vai embora dessa cidade. Mas aí, estou te contando o desenho. Mas aí deram uma obrigação para ele de construir a estrada que ele tinha bagunçado. E aí por um dia ele chutou uma latinha lá e sem querer ele entrou nesse galpão do dock. E lá quando ele entrou lá, ele viu 3 troféus jogados assim no canto. E aí ele falou, meu Deus, ele tem 3 Copa Pistão. E ele desejava aquele troféu. Mas aquelas conquistas estavam abandonadas e jogadas num canto. E aí outro desenho que eu também gosto muito, Tá Dando Onda. Esse já era diferente. Um surfista, Tank Evans. E ele já tinha conquistado 9 troféus. E aí o pessoal da reportagem estava fazendo reportagem na Ilha Pingu. E aí chegaram para ele e falaram, vem cá, deixa eu te mostrar os meus troféus. E aí ele entra com a reportagem naquele lugar e fala, olha esse aqui eu conquistei em tal lugar, esse daqui eu conquistei em tal lugar, esse daqui foi em tal ocasião. E a mãe dele grita de fundo, você está pulindo de novo esses troféus? Ele fala, não mãe, tô não. E ele até brinca com o repórter, vou polir mais tarde. Mas ele cuidava e zelava daqueles troféus que ele tinha ganhado, que ele tinha conquistado. E aí, queridos, eu lembrei desse texto, precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, a nossa sala de troféus, você olhar para aquilo que Deus já fez na sua vida, e isso te dá força e ânimo para entender, se Ele já fez, Ele pode continuar fazendo. Amém? As suas conquistas, aquilo que Deus já fez por você, não tem que ficar jogado em um canto. Você precisa entrar lá e isso precisa te motivar. E aqui isso precisa te trazer vida e ânimo. Falar, se Ele fez, Ele não muda. Ele vai continuar fazendo. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós precisamos nos encher da palavra e entender que a vontade dEle para mim e para a sua vida não mudou. O que a gente precisa é ficar inconformado com a circunstância e com as situações. Porque, queridos, de fato, elas vão gritar. Se você não tiver uma resposta para ela, ela vai te sucumbir. Olha que coisa linda. Em 1 Samuel 17:32, nós vamos ler esse texto. Primeira Samuel 17:32. Você já abriu?
1 Samuel 17:32, Golias estava afrontando o exército do Deus vivo. O exército, homens de batalha, homens acostumados com guerra, estavam todos amedrontados e afrontados por Golias. A proposta dele era: me envia um homem, eu contra um homem. Quem ganhar essa batalha, o exército fica para o rei. E aí Davi estava lá, caiu de paraquedas, foi levar uma marmitinha para os seus irmãos. Chegou lá, falou: o que está acontecendo? No 31 diz assim: ouvida as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a mocidade. Saul aqui começou a falar para Davi, fala assim: você não tem experiência. E aí ele começa a descrever aqui o currículo de Golias. Falou assim: ele é guerreiro desde a sua juventude, desde a sua mocidade. Ele está nesse negócio de guerra faz tempo. Você ainda não. E olha que coisa linda. Sabe o que Davi faz? Sai da presença de Saul, triste, cabisbaixo, porque de fato Golias era muito maior do que ele. Queridos, não. Da mesma forma que Saul contou a Davi os feitos de Golias, sabe o que Davi fez? Contou também os feitos dele. E falou: eu estava na frente de um urso, e eu matei o urso para defender uma ovelha. Eu estava na frente de um leão, e eu matei o leão para defender as minhas ovelhas. Eu não vou contra ele na força do meu braço, mas eu vou na força do exército do Deus vivo. E é assim que nós precisamos viver e entender. Nós não estamos fazendo nada na nossa força. Se você está tentando resolver as circunstâncias, as situações na sua força, me desculpe, você vai sofrer, você vai padecer, mas existe uma força, um poder muito maior que te respalda, que te assiste para fazer por seu intermédio. E você precisa falar com as circunstâncias muitas vezes. Isso é você ser inconformado, isso é você renovar a sua mente e dizer à sua mente quem é que manda ali nessa circunstância e nessa situação. É você se levantar para elas e dizer: ei, o Senhor já fez isso na minha vida. Ei, o Senhor já fez aquilo. Ei, eu já estava passando por dificuldades e o Senhor me supriu. Ei, teve um tempo que eu estava precisando de cura e o Senhor me curou. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Se Ele fez antigamente, Ele vai continuar fazendo. E nós precisamos nos levantar com essa ousadia e com essa intrepidez. Amém? E aí é lindo porque Davi, cheio de ousadia, ele fala: o que acontece para quem matar o gigante? Ele já estava de olho na recompensa. Ele não estava de olho no que ele ia enfrentar. Qual é a recompensa para quem matar o gigante? Você entende? Se você vencer a sua mente, se você for inconformado, você vai experimentar de uma boa, de uma agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Então não é você olhar para as circunstâncias. Qual é a boa, qual é a agradável, qual é a perfeita vontade de Deus que eu vou viver se eu andar inconformado com este mundo, renovando a minha mente pela palavra. E aí o rei falou para ele:
A filha do rei, riquezas, isenção de impostos. Falou, ok, deixa comigo. E é assim que nós precisamos ser, ousados com as circunstâncias que se levantam ao meu e ao seu respeito, para nos afrontar. Queridos, eu decidi viver, e eu decidi não me conformar com algumas coisas da minha vida. Porque isso, às vezes a gente se acostuma, sabe? Eu sou assim. Faz tempo que eu sou assim, faz tempo que essa circunstância ou essa situação está desse jeito. Será que muda? Mas isso é você se conformar. Sabe, faz tanto tempo que isso já está aqui no meu corpo, já oraram, mas não curou. E aí você se conforma com aquilo. Faz tanto tempo que a circunstância está desse jeito, faz tanto tempo que está bagunçado assim. E quando eu falo que você está em uma atmosfera de milagres, é porque existe unção disponível para despedaçar todo o jugo do diabo na minha e na sua vida, para que coisas sejam rompidas, para que estagnação seja rompida, para que coisas entrem em movimento, para que coisas saiam da mesmice. Existe unção disponível para isso, para você romper com aquilo que está há tanto tempo na sua vida e na sua rotina. Mas o que você precisa ser inconformado. Alguém inconformado é alguém revoltado com a situação. Você precisa ser e estar desse jeito, revoltado. Isso subiu para mim há dias atrás e eu falei, eu não vou mais viver desse jeito, nessa área. Não vou mais, decidi. E nós precisamos fazer isso, você precisa fazer isso diariamente. É o que a Bíblia diz que nós precisamos, diariamente. Romper, renovar, viver, decidir. Amém? É você quem precisa fazer isso. Deus já fez a parte dele, você precisa fazer a sua. Colossenses 3, de 1 a 3, diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não das que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Diga assim, a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia! Primeira Coríntios 2,16 diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-la? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Então, queridos, nós precisamos meditar nessas verdades da palavra ao meu e ao seu respeito. Nós precisamos conhecer, nós estamos em um bom lugar, nós estamos em uma igreja que pega uma palavra viva, uma palavra sólida, um bom alimento. Mas sabe que muitas vezes a gente tem tanta palavra, tanta informação, e nós estamos igual aquele peixe, aquele baiacu, cheios de palavras, cheios de informação. Mas muitas coisas estão do mesmo jeito, estagnadas e paradas. Mas nós precisamos viver e falar aquilo que nós desejamos viver nas nossas vidas. Nós viemos de 3 ministrações poderosas sobre fé. Amém? E é um assunto que é um dos valores do nosso ministério. Quão maravilhoso é nós termos essa porção da palavra nos nossos dias.
E sabia que uma das coisas que nós precisamos romper e entender que não é pensando, que não é meditando que as coisas acontecem. De fato, nós precisamos renovar a nossa mente, transformar a nossa mente pela palavra, mas nós precisamos viver tudo aquilo que nós temos de fato, colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Nós precisamos de fato praticar essa palavra e agarrar ela e viver a totalidade dela para as nossas vidas. Para que a gente possa de fato mergulhar na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele não se arrependeu do que ele falou, ele não mudou sobre cura, ele não mudou sobre prosperidade, ele não mudou sobre ter um relacionamento bem-sucedido, ele não mudou sobre ter uma família bem-sucedida, ele não mudou sobre ter negócios bem-sucedidos. Agora, se você está vivendo em um relacionamento que não está sendo bem-sucedido, se você está vivendo áreas na sua empresa que não estão bem-sucedidas, o que você tem feito com isso? Você tem se conformado com essas circunstâncias, com as coisas que se levantam, ou você tem agido com inconformidade para que as coisas mudem? Um outro versículo, Filipenses 4:8, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Você percebe como a Bíblia não brinca com essas coisas? Como nós precisamos blindar as nossas vidas com as informações que nós ouvimos? A Bíblia fala que nós não podemos impedir que um passarinho sobrevoe sobre as nossas cabeças, mas nós podemos impedir que ele faça um ninho. Amém? Quem é que pode impedir isso? É eu e é você. E como que a gente faz isso? Meditando, renovando, sai daqui. Né? Ver uma águia voando em cima da sua cabeça, você vai deixar pousar, trazer um galho, trazer outro? Muitas vezes a gente está assim. Um pensamento, uma sugestão de que você não vai conseguir, de que sua família vai acabar, de que o seu relacionamento vai acabar, de que você vai permanecer nessa situação, nessa dívida, nessa falta de cliente, falta de negócios. E aí esse pensamento vem, você dá pensamentos, você dá ouvidos, pronto. Está aí, o ninho está feito. Mas a parte que nos cabe é de fato, queridos, sermos inconformados, para que essa inconformidade traga mudança. Mudança, mudança na minha e na sua vida. Você não aceitar as situações, você não aceitar as circunstâncias. Existem pessoas aqui que o Senhor, se falou isso, existem pessoas que estão conformadas, sabe? Meu marido é assim mesmo, nosso relacionamento é assim mesmo. Não vai mudar. Isso é você estar conformado. Mas se a palavra chegar, se a palavra está, você precisa colocar ela em prática. Você precisa fazer com que ela tenha efeito na sua vida, nos seus negócios, no seu relacionamento, nos seus filhos, na criação dos seus filhos. Queria que você... Vou terminar com esse texto. Ezequiel 37. Ezequiel 37, 1.
Deus dá uma visão para o profeta e ele está diante de um vale de ossos secos. E aí, a partir do versículo 1 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Como a Bíblia é rica, né? Que detalhe, já é osso, mas ainda a Bíblia fala que estava sequíssimos os ossos. Não é maravilhoso esses detalhes, porque engrandece o milagre do Senhor, né? Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar espírito em vós e vivereis. Queridos, aqui o Senhor mostra para mim e para você o poder de nós profetizarmos e falarmos com as circunstâncias. Amém? A mudança que a inconformidade vai gerar na minha e na sua vida vai gerar uma voz para você. Você vai precisar falar muitas vezes com as circunstâncias, com as coisas que têm se levantado e dar voz àquilo que você deseja que aconteça. Amém? E ali, o profeta estava diante de um vale de ossos. Mas você sabia que Deus não vê como nós vemos? Ali, aquele profeta estava vendo ossos, mas o Senhor já estava vendo um grande exército. Sabia que na minha e na sua vida não é diferente? Aonde você pode estar vendo um monte muito alto, aonde você pode estar vendo uma situação muito desafiadora, muito difícil, não é assim que o Senhor vê. Por isso que o apóstolo Paulo coloca-se de joelho e ele ora para que os olhos espirituais, os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que a gente possa ver como o Senhor vê. E quando você estiver inconformado com as situações que tem tentado te afrontar, que tem tentado te amedrontar, que tem se levantado contra você, você precisa dar voz àquilo que você deseja que aconteça. Amém? Deus não falou aqui para o profeta, pense, ou medite, ou... Ele falou, profetiza. E uma das coisas que alguém inconformado faz é profetizar sobre aquilo que ele deseja mudança. Amém? E se existe unção disponível esta noite para nós fazermos isso, nós, espertos que somos, iremos aproveitar dessa unção disponível para profetizar sobre as coisas que nós desejamos que mudem. Existem coisas na sua vida que você deseja mudança? Você pode ficar em pé? Existem coisas na sua vida que você está cansado de viver elas? Existe coisa na sua vida que já faz tempo que está te afrontando, ou já faz tempo que está te incomodando e você deseja mudança? Então nós vamos fazer isso essa noite. Nós vamos profetizar, nós vamos falar aquilo que nós desejamos que aconteça e que gere mudança. Você está em uma atmosfera de milagres, meu irmão. Você está em um ambiente sobrenatural.
Você pode dar voz àquilo que você deseja agora? Seja ela uma estagnação na sua empresa, seja ela alguma coisa que você deseja que aconteça, que mude e de fato não está acontecendo, comece a se conformar com essas coisas. Comece a se conformar com aquilo que tem se tornado uma rotina, uma coisa pacata na sua vida. Senhor é bom, Senhor é bom, Senhor não muda. Sua vontade é boa, é perfeita e agradável para mim. Eu viverei, você vai viver. Você vai viver para provar dessa vontade dele para a sua vida. Você vai viver para desfrutar dos feitos do Senhor. Pai, eu oro para que os olhos espirituais de cada um dos meus irmãos sejam abertos, para que eles possam ver e enxergar, Pai, aquilo que você tem. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. O teu Espírito, o Espírito Santo de Deus, gerando dentro de cada um dos meus irmãos essa inconformidade com as coisas desalinhadas, com as coisas fora da palavra, com as coisas fora do eixo. Em nome de Jesus. Foi para a liberdade que Cristo te libertou, meu irmão. Foi para uma vida abundante que Ele morreu por mim e por você. Foi para uma vida triunfante que Jesus sofreu na cruz do Calvário. Ele se doou, Ele se deu para que hoje nós tivéssemos vida e tivéssemos vida em abundância. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por relacionamentos bem-sucedidos. Obrigado, Pai, por casamentos bem-sucedidos. Obrigado, Pai, por inconformidade se levantando dentro dos lares, para que os maridos e as esposas vivam em unidade, vivam em acordo, vivam uma vida triunfante dentro dos seus relacionamentos. Em nome de Jesus eu oro por inconformidade, ó Pai, para que as coisas entrem no eixo, para que as coisas se resolvam, para que eles vivam bem, em harmonia, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é da vontade de Deus que você viva um casamento bem-sucedido. É da vontade de Deus que você tenha uma família bem-sucedida.
Não se conforme. Não se conforme com aquilo que o mundo diz sobre relacionamento. Não se conforme com aquilo que o mundo diz de como vai ser esse ano. Não se conforme com aquilo que o mundo diz de como vão ser as taxas. Não se conforme com aquilo que o mundo diz. Não se conforme com aquilo que o mundo diz de que vai ser ruim para as empresas esse ano. Não se conforme com isso, meu irmão. Não se conforme com isso. Oh! Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Você sabia que um boi selvagem, ele não aceita jugo, ele não aceita nada que tente colocar em cima dele. Eu oro para que a unção do boi selvagem pegue a sua vida e que você não aceite jugo nenhum sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre os seus negócios. Sabe, não dá para domesticar um boi selvagem. Não dá para colocar um boi selvagem dentro de um quadradinho e limitar ele só aquilo. As circunstâncias e o inimigo, o diabo, ele vai tentar te limitar. Ele vai tentar te podar. Ele vai tentar colocar uma cerca ao seu redor e dizer: ei, você fica dentro desse quadradinho aí. Mas a unção que te respalda e que te assiste não vai aceitar que você fique nesse lugar. Sabe? Se for preciso, chute. Se for preciso, quebre tudo. Mas viva! Não aceite! Rompa! Existe unção disponível para isso, para rompimento, para crescimento, para mudança. Queridos, é impossível essa igreja crescer. Nós estávamos em 500 metros quadrados, viemos para 15 mil metros quadrados e a sua vida permanecer do mesmo jeito. Nós sabemos que a igreja não é um espaço físico. A igreja somos nós, somos eu e somos você, é você. Nós precisamos crescer. Obrigado. Você pode levantar suas mãos e render graças falando: obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado, Deus. Se você entrou aqui pela primeira vez e você ainda não fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida, e você deseja fazer isso essa noite, essa é a sua noite, essa é a oportunidade de você mudar de vida, de você ser transformado e de você virar uma nova criatura. Se você entrou aqui essa noite e você nunca fez essa oração convidando Jesus, abrindo o seu coração para que Ele possa fazer morada, e você deseja fazer isso essa noite, eu gostaria que você levantasse a sua mão bem alto. Existe alguém aqui essa noite que nunca fez essa oração e deseja? Todos salvos? Existe alguém aqui que, não importa o motivo, você se desviou dos caminhos do Senhor e nessa noite você deseja voltar? Ele está de braços abertos para te receber. Existe alguém que deseja se reconciliar com o Senhor essa noite? Se existe, querido, se o seu coração está palpitando, se você percebe que esse apelo é para você,
fique apático, mas corresponda com isso. Existe alguém aqui que deseja entregar a sua vida para o Senhor? Existe alguém aqui com alguma dor ou alguma enfermidade? Você deseja receber oração para cura? Existe alguém que deseja receber batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas? É um direito de todo filho de Deus. Se você está aqui e deseja receber batismo no Espírito Santo, vem aqui à frente. Ou se você tem alguma dor ou alguma enfermidade, vem aqui à frente, o Senhor cura.
pode dar um glória a Deus bem alto? Aleluia. Deixa eu indicar aqui para você 3 livros. Como as pessoas bem-sucedidas pensam. Mude sua mente, mude sua vida. Sua melhor vida agora. 7 passos para viver em seu potencial máximo. R$ 53,90. E pessoas pagando um monte aí para coach. Um livrinho desse aqui te ajuda. Amém? Um outro, Crescendo Espiritualmente. É o desejo de Deus para mim e para a sua vida. Um livro maravilhoso. Amém? Você foi edificado? Você pode sentar. Você se compromete a praticar aquilo que você ouviu essa noite? Em nome de Jesus. Amém. Pastor?